Victor Gegenstein, Tratado Lógico-Filosófico e sua relação com o Círculo de Viena. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Trabalho elaborado por Victor Gegenstein, realizado no primeiro momento do desenvolvimento do seu pensamento filosófico, foi efetivado exatamente no ano de 1921, o único trabalho publicado por Victor Gegenstein durante a vida. O mesmo resultou-se da influência de dois grandes pensadores, Frege e Russell, no entendimento da natureza do próprio fundamento filosófico. Portanto, a lógica do pensamento, qual a relação da filosofia como natureza substancial e a epistemologia da linguagem? Pretendia compreender o fundamento da linguagem, no entanto, não o significado da filosofia e sua aplicação às ciências. Portanto, verificando somente os males da filosofia, sobretudo a sua aplicação aos devidos fins. Victor Gegenstein, ao entender a lógica existencial entre a estrutura possivelmente lógica do mundo, sua funcionalidade real e a relação com o mundo da linguística, em referência à estrutura formal morfológica. Com efeito, relação nada fácil para a compreensão da natureza epistemológica da linguagem, sua funcionalidade como mecanismo não só do entendimento das ciências, entretanto a construção e transmissão, em consideração ao aspecto formal da linguagem, procura redefinir a atividade filosófica como desejo de modificar o pensamento, dando o mesmo novo entendimento. No caso específico, o direcionamento de livrar-se de armadilhas ideológicas que arma a linguagem, tanto no seu desenvolvimento como critério na produção das ciências. Seu pensamento favoreceu grande influência, não apenas a ideologia positivista, em aspectos gerais, de modo particular a Escola de Viena, o que se determinou mais tarde de Círculo de Viena. A formulação do desenvolvimento de estudos críticos a respeito da linguagem pelos anos 30, sustentando a ideia que, no meu modo de entender, é razoavelmente absurda. A filosofia não tem como objetivo, dizia Victor Gegenstein, acrescentar proposições filosóficas às lógicas da ciência, negando a finalidade da filosofia na sua natureza global. A finalidade da filosofia passou a ser única e exclusivamente trabalhar na elaboração da lógica da linguagem, com o propósito de eliminar qualquer preposição que não seja compreendida como fundamento científico. O grande erro de Victor Gegenstein, a partir daquele momento, não era mais a filosofia como fundamento das demais ciências. Pelo contrário, exatamente a linguagem, sendo a mesma responsável pelos procedimentos científicos, como se o fundamento das ciências fosse essencialmente uma questão morfológica. Motivo pelo qual não teria mais sentido a filosofia como defesa de outras significações. A fenomenologia, a filosofia da existência, a filosofia como fundamento da matemática ou da história, como teoria da representação e interpretação, aplicada ao campo da análise e da arte. A finalidade da filosofia transformou-se exclusivamente na formulação lógica da estrutura formal da fala, de tal modo que a mesma pudesse ser usada sem contradição na articulação da produção científica do pensamento epistemológico. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.